Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o design do Switch 2. Mas calma, eu não quero falar sobre a estética, se ele é mais bonito ou não. Quando eu falo design, eu quero dizer as mudanças que a Nintendo fez no Switch 2 em relação ao Switch original para deixar esse console novo mais prático ou melhor de usar do que o primeiro. Porque a impressão que dá é que várias das mudanças que o Switch 2 tem em relação ao original são para deixar a vida do jogador mais cômoda e prática. E por conta disso eu separei 6 mudanças do Switch 2 em relação ao original. Bora conferir! A primeira coisa que eu queria destacar é a segunda porta USB tipo C que agora fica em cima do console. Porque é o seguinte, o Switch original só tinha a entrada USB-C na parte de baixo. Isso causava alguns probleminhas. Por exemplo, se você quisesse jogar o Switch no modo mesa e carregar o console ao mesmo tempo, não dava, né? A não ser que você, sei lá, comprasse um suporte ou fizesse uma gambiarra para que ele ficasse de um jeito que ele conseguisse ficar em pé e ao mesmo tempo você encaixar o fio ali embaixo. E agora que tem uma segunda entrada ali em cima, tudo leva a crer que ela também serve para carregar o console justamente nesse tipo de situação, para você poder apoiar e ainda assim carregar. Também tem um outro cenário um pouco mais específico que a segunda porta USB tipo C soluciona, que é o seguinte: imagina que você está jogando seu Switch no modo portátil, você quer deixar ele carregando enquanto joga, mas ao mesmo tempo você quer usar um fone de ouvido para escutar o jogo e esse fone de ouvido tem uma entrada USB tipo C. No caso do Switch original, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você escuta o jogo, ou você deixa ele carregando. Mas agora, com duas entradas, é bem provável que isso também seja possível. Além disso, o fato de ter uma entrada USB tipo C em cima também abre espaço para que empresas criem acessórios para o Switch. Porque tendo essa entrada que alimenta a energia, é possível criar outros acessórios que não dava para fazer para o Switch original. Outra mudança que ficou bem clara no trailer é que o sistema de encaixe dos Joy-Cons agora é magnético, que substitui aquele sistema de trilhos do Nintendo Switch. Mas por que ele é melhor que o sistema original? Para começar, que o encaixe dos Joy-Cons no Switch original, ele não é tão firme assim. Conforme você vai usando bastante, dá para perceber que ele fica sambando um pouco, né, para cima e para baixo e até mesmo para frente e para trás. Ele não fica firme como se fosse um console totalmente portátil, como por exemplo acontece com o Switch Lite, que como ele não tem os Joy-Cons destacáveis, né, quando você segura você sente que é mais firme, né, porque ele não tem uma parte ali que solta. E com o sistema magnético, a tendência é que esse problema diminua, porque o sistema magnético ele é mais preciso, né, ele encaixa exatamente naquele lugar. É claro que podem ter outros problemas. Se o sistema magnético não for forte o suficiente, um problema é o Joy-Con simplesmente sair da sua mão quando você estiver jogando no modo, né, portátil sem que você queira. E com certeza o sistema magnético é mais fácil de usar do que o sistema de trilho do Switch. E aí não é só uma questão de comodidade, porque eu já conheci pessoas que me contaram que acham meio difícil encaixar os controlinhos no Switch. E para essas pessoas, bem provavelmente esse problema vai ser resolvido no Switch 2, porque pelo que a gente viu no trailer, é só você chegar perto com o Joy-Con do Switch que ele já vai grudar automaticamente, né? Então vai ser bem mais fácil e simples de usar. Lembrando que uma preocupação frequente da Nintendo é fazer com que os seus consoles sejam acessíveis para crianças também. Então pensando numa criança pequena, também vai ser mais fácil usar esse sistema magnético. Outra coisa que a Nintendo fez para facilitar essa questão de encaixar os controles foi pintar a parte interna do Nintendo Switch onde aquele Joy-Con vai entrar. Então fica claro que o azul vai no azul e o salmão vai no salmão. E esse detalhe é interessante porque fica muito mais claro qual que é o da direita e qual que é o da esquerda. E aí sim, uma reclamação que eu já ouvi várias vezes é de gente que errou, né, que colocou o da direita na esquerda e o da esquerda na direita. Então esse é um problema que vai ser minimizado com a questão das cores. Agora, eu só não sei se isso vai funcionar com pessoas que têm daltonismo, e eu não tô brincando aqui, porque assim, o daltonismo tem vários graus, e então eu sei que tem pessoas que, sei lá, confundem o azul com o verde, mas o vermelho consegue diferenciar do azul e do verde. Então aí espero que a Nintendo tenha levado em consideração para ser uma cor que tá bem diferente no espectro de cores,
e que só pessoas com daltonismo muito severo não vão conseguir diferenciar. Outra coisa que eles melhoraram bem foi o kickstand, o pezinho do Switch. Porque assim, em relação ao Switch original, é um avanço brutal. Porque o pezinho do Switch original era bem ruim, né? Era pequenininho, era frágil, o Switch ficava muito instável quando ficava só com aquele pezinho. Tanto que eles melhoraram isso no Switch OLED, que tem um pé bem melhor. E agora, para o Switch 2, eles mantiveram um design que lembra mais o pezinho do Switch OLED, só que fizeram ele vazado. E aí eu fiquei me perguntando, pô, mas pra que vazado? Será que é só uma mudança estética ou tem algum benefício, né, de design? E a única coisa que eu consegui pensar é que se você tiver naquela situação, você tá jogando seu Switch no modo mesa e ele estiver carregando, o fato de ser vazado ali atrás permite que você passe o fio por dentro do pezinho. Isso deixa ali o ambiente mais organizado, né? Fica menos caótico. É um detalhe, mas já é alguma melhoria em relação ao pezinho do Switch OLED. Outra mudança bem clara é o tamanho dos Joy-Cons. É claro que tem muita gente que tem a mão pequena e que não acha os Joy-Cons ruins de segurar. Mas se você apresentar o Joy-Con para uma pessoa que tem a mão bem grande, você vai ver que vai ficar desconfortável para essa pessoa usar. Principalmente se ela for usar na horizontal. E o fato do Joy-Con ser maior já diminui bem esse problema, porque aí vai encaixar melhor na mão dessa galera. Mesmo eu, que não sou um cara tão grande, quando eu jogo Switch no modo TV, eu costumo usar o Pro Controller, porque eu não acho os Joy-Cons tão confortáveis assim na minha mão, e a minha mão nem é tão grande assim. Então esse é um problema que deve ser pelo menos reduzido em relação ao Joy-Con do Switch original. Por fim, mas não menos importante, tem o tamanho dos botões, principalmente do SR e SL, que ficam lá atrás. Porque assim, toda vez que eu apresentei o Nintendo Switch para alguém, fui mostrar os Joy-Cons e onde ficavam os botões SR e SL, a pessoa me respondeu: "Nossa, mas isso aqui é um botão?" Porque realmente eles são botões muito pequenininhos, quase não dá para perceber que aquilo ali é um botão. E o fato deles estarem maiores já ajuda bastante, né? Fica mais claro que é um botão e obviamente fica mais fácil de apertar, porque ele está mais largo. E essa questão do botão maior ser mais cômodo também vale para os outros botões dos Joy-Cons do Switch 2, porque naquela última cena da apresentação do Switch, quando a gente vê a comparação de tamanho do Switch original com o Switch 2, dá para ver que não é só o botão SR e SL que estão maiores, todos os outros botõezinhos estão um pouquinho maiores. E às vezes é algo que, olhando, você nem percebe, mas na hora de jogar fica mais confortável. A única coisa que eu acho que dava para eles terem mudado é terem feito os botões SR e SL de outra cor. Podia ser preto, como o resto do Nintendo Switch, porque isso ia deixar ainda mais claro que aquilo ali é um botão, para dar uma destacada em relação ao colorido que tem em volta. Esse negócio de apresentar um console novo sem dar muitos detalhes, só apresentando as imagens, é bem interessante. Porque se você comparar, por exemplo, o meu vídeo de primeira análise do Nintendo Switch 2, de lá pra cá eu já percebi coisas que num primeiro momento eu não tinha notado. E se você gosta também de ficar observando cada detalhe de cada coisa, talvez também seja interessante você dar uma olhada no vídeo que eu fiz sobre o Mario Kart, porque ali eu vou frame a frame para ver todos os detalhes daquele jogo. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!